A igreja despreza a lei de Deus e o rabinato cria leis para Deus. E aí? É uma patifaria sem fim e eu as questiono. Não estou questionando a Deus, mas eu estou questionando aos tidos escritores de Deus. Vamos ver como é que se brinca de ser profeta? O vídeo acabou de começar agora. Olá a todos, muito bem-vindo ao canal Bíblia Clara, esse ano maravilhoso que se inicia, 2023. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, eu sou casado, tenho 4 filhos e sou um eterno estudante das Escrituras. E eu tenho uma motivação interna muito grande em divulgar o reino do nosso Criador, o reino de Deus, o reino de Elohim, nosso Criador dos céus e da terra. E é uma satisfação enorme. E como é bom estar com vocês de volta esse ano. Reencontrar todos vocês que estudam as Escrituras Sagradas como profissão de fé e levam isso para a sua vida. Ajudando a tornar o mundo melhor e a glorificar o nosso Criador. E também me ajudando a fazer, na medida que nós somos movidos pelo Espírito Santo, advindo do Criador, a fazer o ministério e divulgar as boas novas do reino, seguindo os mandamentos dele e sendo instrumento de fé na mão dele. E é com muita alegria que eu estou reencontrando aqui nossos cerca de 100 amigos que estiveram conosco em 2022, entre os meses de fevereiro a abril mais ou menos, que foi o tempo em que o nosso veículo de comunicação aqui teve que ser brevemente interrompido, mas foi por um excelente motivo. Foi para que eu tivesse a oportunidade de enxergar as Escrituras por um outro ângulo. Sabe quando você dá passos para trás para poder enxergar melhor o horizonte? Então, na prática, sabe quando você se afasta de doutrinas pré-estabelecidas, dadas como certas e inquestionáveis, para poder pensar naquilo que dentro da Bíblia sempre te incomodou? Ora, Rafael, o nome disto é heresia. Afinal, a Bíblia é inerrante. Não, meus irmãos, a Bíblia não é inerrante. Com o texto que nós temos hoje, podemos dizer que a harmonização dela está errante, mesmo que as palavras de Deus sejam inerrantes. A Bíblia contém toda a palavra de Deus? Talvez não. Talvez tenham até mais palavras acrescentadas nela. Tanto na Torá, no livro de Deuteronômio, quanto em Apocalipse, há menções sobre a alteração do livro. A gente não consegue compreender como que seriam retiradas ou acrescentadas as palavras, mas do jeito que o texto está hoje, a gente não consegue compreender 100%, colocando como uma verdade, se a gente não tentar harmonizar as coisas que estão escritas neles, porque há muita contradição, sim. Gostem os cristãos e judeus de admitir isso ou não. Há contradições, então eu me permiti questionar. Eu não estou de forma alguma fazendo um desserviço ministerial, estou de forma alguma indo contra as palavras do nosso Criador ou contra as palavras do Mashiach, de Jesus Cristo, como as pessoas conhecem, mas eu me permiti investigar as palavras, especialmente os escritores. Nós sabemos que grupos poderosos e influentes formaram o nosso cânon que temos hoje. Aliás, tanto o cânon judaico quanto o cânon cristão. Aliás, os cânones cristãos. Uma bagunça. São tantas verdades diferentes que a gente até duvida da verdade. Mas não há duas verdades. A verdade é única, mas está fragmentada ou interpolada com informações que são mentiras, que são falsa profetagem. E é esse ano que a gente vai discutir um pouco sobre isso no canal. No ano passado nós colocamos em xeque algumas autoridades, como padres, pastores e rabinos, não todos, mas a maioria, que não fazem parte da aliança de Deus e estão deturpando o ensino verdadeiro da Escritura, o que a gente pode ver como uma cronologia geral e como uma mensagem central do reino de Deus.
ou do reino dos céus, que a gente também vai discutir isso esse ano, se é de Deus, se é dos céus, é uma forma de ludibriar as pessoas, mantê-las presas dentro das instituições religiosas, pagando dízimo a quem não tem direito ao dízimo, enganando, adulterando a Bíblia, fazendo comentários bíblicos, enormes coleções de comentários bíblicos, muitos desses daqui podem ir para o lixo já direto, queimado, que não vale nada, feito por pessoas que estão deturpando a palavra de Deus e fazendo sucessivas simbioses entre o que é verdade e o que é mentira, enganando as pessoas, trazendo elas pela verdade e depois ofertando a mentira e mantendo o cabresto intirável. Então eu resolvi interromper as atividades do canal para enxergar as coisas sobre um outro ponto de vista, filtrando tradições, doutrinas, institucionalismo, falsos mestres, que eu já peguei pesado com os falsos mestres no ano passado, mas não custa nada recordar e viver, comentários bíblicos inúteis, inúmeros comentários bíblicos inúteis, que formou durante milênios a visão sobre o plano de Deus dentro da cabeça de homens religiosos, poderosos e influentes que estão enganando pessoas. Vai um exemplo, como é que as igrejas, não é a igreja, são as igrejas e o rabinato de forma geral, ou os rabinatos formam um cânon. Eles fazem a associação direta dos escritos bíblicos mais antigos de sua época, aliados à sua visão de mundo, seus costumes, suas tradições, tradições de homens, como veio denunciar Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, para quem não está habituado. Esses poderosos aliam isso à política, aos seus negócios, às suas famílias e tudo o que lhe interessam para formar a sua profissão de fé. Faz sentido? Eu sei. Sim, eu estou falando das igrejas em geral e do rabinato em geral, todos institucionalizados, derivados de enormes desvios da palavra de Deus. A igreja precisava de poder, não de falar a verdade. O rabinato precisava de dinheiro dos seus negócios e não de falar a verdade. Quem controla o rabinato hoje nem são da casa de Judá. Quem controla hoje as igrejas não são nem da casa de Israel, as igrejas ditas cristãs. Às vezes nem semita eles são. Então eles não fazem parte da aliança e são agentes de quem já sabemos serem. A igreja despreza a lei de Deus e o rabinato cria leis para Deus. E aí? É uma patifaria sem fim e eu as questiono. Não estou questionando a Deus, mas eu estou questionando aos tidos escritores de Deus. Eles têm relação direta, eu digo, da igreja e do rabinato, com tradições que sobrepõem os mandamentos de Deus à verdade central da Bíblia, que sobrepõem até as instruções de Jesus e até mesmo querem botar o dedo nas profecias como se fossem aplicadas a si. Quer um exemplo? Vamos ver como é que se brinca de ser profeta? O vídeo acabou de começar agora. Além dos exemplos ridículos que nós temos de profetadas dentro dessas igrejas nojentas, em Gálatas 1,15, ainda em Damasco, Paulo afirmou que Deus o chamou desde o ventre de sua mãe, conforme também foi chamado o grande servo do Senhor em Isaías 49, 1 e 2, do ventre de sua mãe. Conforme também foi chamado Jeremias, como ele mesmo afirma em Jeremias 1,5. Desde o ventre da sua mãe para pregar e ser profeta dos gentios, das nações, dos Guim. E Paulo ainda teve o privilégio de que Deus revelasse Jesus Cristo aos homens através dele. E que todos os mistérios antes não revelados foram revelados a ele, Paulo. E logo em seguida, no seu ministério, Paulo começa a pregar uma primazia pelo celibato em relação ao casamento e a bênção que Deus nos deu através da multiplicação, a ordem de sermos fecundos para que sejamos maiores do que incontáveis como as areias, os grãos de areia e as estrelas do céu, ou como as folhas das árvores, tudo que se imaginar de incontável. Paulo nos instrui ao celibato. E ainda adiciona também, pregando como primazia, uma espécie de abstenção financeira quase completa em relação às providências, bênçãos que Deus nos prometeu na aliança feita com Abraão, passada para Isaque e depois para Jacó, que teve seu nome trocado para Israel. E dali viria Davi, e dali de Davi viria o Messias.
Isso porque Jesus teria dito aos fariseus, aos saduceus e aos escribas de que na ressurreição não haveria um casamento, não se daríamos em casamento e nem casaríamos, porque seríamos como anjos de Deus. Paulo então está certo? E a vida eterna, prometida por Deus na aliança, prometida na terra, como é que vai ser? Nós não teremos famílias, não reconheceremos os nossos filhos, pais, mães, esposa, maridos, e isso é a recompensa da vida eterna? Vivermos por nós mesmos, sem casamento, sem nada? É essa a igreja do Antigo Testamento? Essa é a mensagem central do Antigo Testamento? Ou seria uma mensagem renovada a partir de uma visão judaica helênica, ou seja, judaica grega, né, com o dedinho no romanismo e no Império Persa? Hein? Seremos como anjos no céu? É isso mesmo? É claro que essa afirmação de Jesus é extremamente suspeita. Paulo e a igreja do terceiro e quarto século, e até do primeiro e do segundo, têm responsabilidade sobre isso. Paulo instituiu a pobreza e o celibato, mas quis manter as ofertas aplicadas a ele. Aplicado também aos negócios no templo, um dinheiro que ele pegou e esqueceu de entregar em Jerusalém, não foi Paulo? Pregando besteirinhas, Paulo, em Éfeso, e sendo denunciado por João em Apocalipse 2, pela igreja de Éfeso ter rejeitado os falsos profetas, muitos bens para você, para não dizer parabéns, né? Parabéns, para os bens, isso é uma maldição clara. Muitos bens para a igreja de Éfeso. Rejeitou o falso apostolado de Paulo. E esse celibato e essa abstenção ao dinheiro foi porque Paulo afirmou que muitos daquela geração não morreriam, inventando sabe-se lá de onde que a volta de Jesus seria naquele tempo. E Paulo me erra feio. Se torna a raiz de uma irresponsabilidade social gigantesca naquela época, cuja cultura comum se sustenta até hoje, dando margem para ateus e toda a comunidade científica se lotarem de razão, dizendo que a pobreza está instituída dentro das religiões para frear o povo. Sim, eles estão certos, porque Deus não pregou, não tenha filhos e não se casem, e sejam pobrezinhos. Deus deu bênção às pessoas no Antigo Testamento. Essa era a aliança. Por que então que eu não posso duvidar dos escritos de Paulo? E de se realmente ele era um profeta? Porque vai chover de nazareno aqui, né, e messiânico. E de cristão também, né, tentando harmonizar a Bíblia. Não, um Shaul Rachalia não quis dizer isso, ele quis dizer outra coisa. E até mesmo Jesus, né, umas palavras estranhas de Jesus que a gente vai analisar esse ano. Não, Jesus não mandou odiar pai e mãe e amar a ele como se fosse uma idolatria, odiar filhos e todos os seus parentes e amar a ele acima de todas as coisas, parecendo que pedindo uma idolatria para ele. Não, Jesus não disse isso. Eu tenho aqui, ó, a Escritura, verdadeiro nome, a restauração. Aqui embaixo a Bíblia do David Stern. Eita, vamos pegar. Aqui. E o comentário do David Stern aqui, ó. Tá? E aí, nazarenos? Não li nada? Aqui atrás de mim, ó. Kitsu, Rashi, essas duas, a Torá e a Taná da Sefer, o Midrash aqui, ó, também, e o Rumash. E aí, nazarenos? Eu não li nada? Vocês estão de brincadeira comigo? Eu quero saber de vocês que estudam hebraico, quem tem essa daqui, ó. Isso aqui é gramática hebraica. Ó, a do Page Kelly é ótima, mas está faltando coisa, tá? Grego, português, e aí vai, grego também, aramaico, gramática, aramaica. Quem está estudando aramaico? Quem? Nazarenos. É claro que eles colocaram palavras na boca de Jesus. E eu vou denunciar a trupe inteira esse ano. Paulo queria que todos vivessem como espírito. E mesmo tendo carne ali, gente para alimentar, filho para cuidar. Eu tenho 4. Imagina a tristeza que deveria ser para os pais ouvir aquilo de Paulo. Sem se casar, sem ter filhos. Em 2, 3 gerações, todo o povo de Deus teria morrido.
Essa é a lógica de Paulo. Paulo estava pregando um suicídio coletivo em 2, 3 gerações, não tendo filhos, se abstendo de dinheiro o máximo possível. Foi essa a aliança de Deus? Todos mortos? Para Jesus voltar logo? Tem gente pregando isso na internet. Tá? Mas Jesus transformou água e vinho num casamento. Ó, Jesus não estava ali condenando o casamento. Jesus nunca disse para fugir de Roma, não encostar mais em dinheiro e não fazer negócio. Nenhum. Nunca mais casar, nunca mais ter filhos. Porque Jesus, Yeshua, Hamashia, sempre lembrou da aliança feita com os nossos pais. Feita com Abraão. Então vamos começar a denúncia da trupe agora. Quer outro exemplo das tramas de Paulo, Lucas, Marcos e Timóteo? Arquitetada quando Paulo estava preso e quando nenhum dos apóstolos vieram visitá-lo. Nenhum dos 12 apóstolos, os verdadeiros apóstolos, incluindo agora Matias. Quando nenhum deles foi visitar Paulo, Paulo manda uma carta para Timóteo dizendo: Timóteo, traz aí a minha capa e alguns livros meus, alguns bíblios que eu tenho aí, porque eu estou com Lucas aqui preso, né? E traz Marcos também, que ele será muito útil para o ministério. Palhaços! Foi por causa de vocês que esses 300 trilhões de teólogos, essas 41 mil denominações foram feitas. Dessas teologias sistemáticas, dispensacionalistas, milenistas, amilenistas, pré, pós, durante, tribulacionistas, istas, movimentos e movimentos, feitos por causa de uma confusão criada por Paulo. Tá? E a denúncia vai ser contra os fariseus, porque Paulo era um fariseu e eu quero chegar nos fariseus esse ano. Tá? Vamos ver quem são os fariseus, vamos ver quem foi Paulo, quem era Gamaliel, quem era o Sinédrio, a turba, vamos ver quem eram eles. Este ano o canal está pegando fogo. Aliás, depois da sua conversão, Paulo afirmou que não foi ter com os apóstolos em Jerusalém, mas ele esqueceu de combinar isso com Lucas, porque Lucas afirma que Barnabé levou ele aos apóstolos. Em quem eu acredito, Paulo? Em você ou em Lucas? Em quem que eu dou o benefício da dúvida? Seus malandros. Por que eu não posso questionar? Não a Deus, mas eu não posso questionar essas duas incongruências na história de Paulo. E são mais de 100 incongruências na história de Paulo. Eu citei duas aqui agora, rápido. Paulo se dizendo apóstolo. Ah, Rafael, mas apóstolo, tem hora que apóstolo quer dizer discípulo, discípulo quer dizer apóstolo. Vamos ver o que apóstolos significa. Vamos olhar no grego, tudo esse ano, se nosso Criador permitir. E o que há mais de incongruente na Bíblia que possa ser questionado? Eu não tenho esse direito? Eu tenho.